Bem-vindos ao nosso guia sobre os ministros do Supremo Tribunal Federal, a mais alta corte do Brasil. O STF é responsável por zelar pela Constituição Federal e garantir sua aplicação em todo o território nacional, desempenhando um papel crucial na manutenção do Estado de Direito. Conhecer os 11 ministros que compõem o STF nos permite entender melhor como a mais alta corte do país funciona e como suas decisões impactam a vida de todos os brasileiros. O STF é composto por 11 ministros, nomeados pelo Presidente da República e aprovados pelo Senado Federal. Esses ministros possuem uma ampla variedade de formações acadêmicas e experiências profissionais, trazendo diferentes perspectivas para o tribunal. Agora vamos conhecer os 11 ministros do STF. Alexandre de Moraes é um jurista e político brasileiro nascido em São Paulo, em 1968. Ele possui uma longa trajetória na área jurídica e política do país. Graduou-se em Direito pela Universidade de São Paulo, USP, e obteve mestrado e doutorado em Direito do Estado, também pela USP. Sua carreira acadêmica inclui a docência em diversas instituições de ensino superior, além de ser autor de várias obras jurídicas. Alexandre de Moraes também atuou como procurador do Estado de São Paulo e foi secretário de Justiça e da Administração Penitenciária do Estado de São Paulo. Na esfera política, ocupou o cargo de secretário de Segurança Pública do Estado de São Paulo em diferentes ocasiões, entre os anos de 2002 e 2005, e também em 2015. Além disso, foi ministro da Justiça do Brasil, nomeado em 2017 pelo presidente Michel Temer. Em 2017, Alexandre de Moraes foi indicado para o cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal, STF, pelo então presidente Michel Temer, após a morte do ministro Teori Zavascki. Ele assumiu a função de ministro do STF e tem participado de importantes julgamentos e decisões no tribunal desde então. André Mendonça é um jurista e político brasileiro nascido em Santos, São Paulo, em 20 de janeiro de 1972. Formado em Direito pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, Mendonça é mestre em Direito pela Universidade de Salamanca, na Espanha, e possui especialização em Direito Público pela Universidade de Brasília, UNB. Sua carreira profissional inclui experiência como Procurador da Fazenda Nacional, cargo que exerceu por mais de 2 décadas. Além disso, atuou como consultor jurídico do Ministério da Transparência, Fiscalização e Controladoria Geral da União e como corregedor-geral da Advocacia da União. Na esfera política, Mendonça foi nomeado ministro da Justiça e Segurança Pública do Brasil em abril de 2020, pelo presidente Jair Bolsonaro, substituindo Sérgio Moro, que deixou o cargo. Como ministro da Justiça, ele enfrentou diversos desafios relacionados à segurança pública e ao sistema de justiça do país. Posteriormente, em julho de 2021, André Mendonça foi indicado pelo presidente Jair Bolsonaro para ocupar uma vaga como ministro do Supremo Tribunal Federal, STF, em substituição ao ministro Marco Aurélio Mello, que se aposentou. Cristiano Zanin Martins é um jurista brasileiro, nascido em Piracicaba em 15 de novembro de 1975. Graduado em Direito pela PUC-SP, especializou-se em Direito Processual Civil na mesma universidade. Atuou como advogado desde 2000, ganhando destaque ao defender o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva em casos relacionados à Operação Lava Jato. Indicado por Lula, tornou-se ministro do Supremo Tribunal Federal em agosto de 2023, após a aposentadoria de Ricardo Lewandowski. Além de sua atuação profissional, lecionou na FADISP e é coautor do livro Lawfare, uma introdução. Sua atuação como advogado de Lula foi marcada pela defesa da suspeição do juiz Sérgio Moro e pela alegação de que Lula era vítima de lawfare. Zanin também coordenou a campanha presidencial de Lula em 2022. Sua possível indicação ao STF gerou controvérsias, mas foi apoiada por diversos setores. Após sua posse, suas decisões no STF foram consideradas conservadoras em alguns aspectos, o que gerou críticas de parte da base do governo Lula. Dias Toffoli é um jurista e político brasileiro, nascido em Marília, São Paulo, em 15 de novembro de 1967. Graduado em Direito pela Universidade de São Paulo, USP, especializou-se em Direito Eleitoral. Iniciou sua carreira como advogado e ingressou na Advocacia Geral da União em 1995.
Em 2009, foi indicado para o cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal, STF, pelo então presidente Luiz Inácio Lula da Silva, tornando-se o mais jovem a ocupar essa posição na história do tribunal. Durante seu mandato no STF, Toffoli foi presidente da Corte entre 2018 e 2020. Durante sua gestão, defendeu pautas como a redução do número de processos pendentes de julgamento e a modernização do sistema judiciário brasileiro. Além de sua atuação no STF, Toffoli também é professor universitário e autor de diversos artigos e obras jurídicas. Sua trajetória política e jurídica é marcada por debates sobre temas relevantes para o país, como direitos civis, políticos e sociais. Flávio Dino de Castro e Costa, nascido em São Luís, em 30 de abril de 1968, é um magistrado, professor, ex-advogado e ex-político brasileiro. Atualmente, é ministro do Supremo Tribunal Federal, STF, cargo que assumiu após ter sido ministro da Justiça e Segurança Pública do Brasil de 2023 a 2024. Antes disso, exerceu o cargo de senador pelo Maranhão em fevereiro de 2024. Dino foi governador do Maranhão entre 2015 e 2022, sendo também professor de Direito Constitucional na Universidade Federal do Maranhão, UFMA, desde 1994. Graduado em Direito pela UFMA em 1991, Dino concluiu o mestrado na Universidade Federal de Pernambuco, UFPE, em 2001. Iniciou sua carreira como auxiliar judiciário do Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região, advogado e posteriormente juiz federal da 1ª Região, cargo que exerceu até 2006, quando ingressou na política, filiando-se ao PCdoB. Na política, foi deputado federal de 2007 a 2011, sendo destacado como um dos redatores do projeto de reforma política. Candidatou-se a prefeito de São Luís em 2008 e ao governo do Maranhão em 2010, perdendo ambas as eleições. Em 2014, venceu as eleições para governador do Maranhão, sendo reeleito em 2018. Seu governo foi marcado por romper com décadas de domínio político da família Sarney no Maranhão. Flávio Dino também teve atuação no cenário nacional, participando de movimentos como a Rede da Legalidade, contra o impeachment da presidente Dilma Rousseff em 2016. Como ministro da Justiça, e posteriormente ministro do STF, seu papel na esfera jurídica e política do país ganhou destaque, consolidando sua trajetória como uma figura influente no cenário nacional. Gilmar Ferreira Mendes, Diamantino, 30 de dezembro de 1955, é um jurista e magistrado brasileiro, conhecido por sua atuação como ministro do Supremo Tribunal Federal, STF. Nascido em Mato Grosso, Mendes formou-se em Direito pela Universidade de Brasília, UNB, em 1978, onde também obteve seu mestrado em 1987. Iniciou sua carreira jurídica como procurador do Estado de Mato Grosso e depois como advogado. Em 2002, foi nomeado ministro do STF pelo então presidente Fernando Henrique Cardoso, ocupando a vaga deixada pelo ministro Sidney Sanches. Desde então, tem sido uma figura proeminente na mais alta corte brasileira, participando de julgamentos importantes e proferindo decisões que influenciam a jurisprudência nacional. Além de sua atuação como ministro do STF, Gilmar Mendes é reconhecido por sua atuação acadêmica, tendo sido professor de Direito Constitucional na UNB e em outras instituições de ensino. Ele também é autor de diversos livros e artigos jurídicos. Mendes é frequentemente objeto de debates e controvérsias devido às suas posições e votos em casos polêmicos, tornando-se uma figura central no cenário jurídico e político do Brasil. Cássio Nunes Marques é um jurista e magistrado brasileiro. Nascido em 16 de maio de 1972, na cidade de Teresina, Piauí, Brasil. Ele graduou-se em Direito pela Universidade Federal do Piauí, UFPI, em 1994 e posteriormente obteve mestrado em Direito pela Universidade Autônoma de Lisboa, em Portugal, e doutorado pela Universidade de Salamanca, na Espanha. Antes de sua nomeação para o Supremo Tribunal Federal, STF, em 2020, pelo então presidente Jair Bolsonaro, Cássio Nunes Marques teve uma trajetória destacada como magistrado. Ele foi juiz do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, TRF-1, onde ocupou o cargo de desembargador federal. Sua indicação para o STF gerou controvérsias devido à sua relativa juventude e à falta de uma trajetória mais consolidada no mundo jurídico nacional. No entanto, sua nomeação foi confirmada pelo Senado Federal, e Cássio Nunes Marques tornou-se o primeiro ministro indicado pelo presidente Jair Bolsonaro a assumir uma cadeira na Suprema Corte Brasileira.
Luiz Roberto Barroso é um proeminente jurista, professor e magistrado brasileiro, nascido em 11 de março de 1958, na cidade do Rio de Janeiro, Brasil. Graduou-se em Direito pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, UERJ, em 1980, onde também obteve seu doutorado em Direito Público em 2008. Barroso é reconhecido por sua vasta contribuição ao campo jurídico e acadêmico. Atuou como advogado e professor universitário, lecionando em várias instituições de ensino superior no Brasil, além de ter sido membro do Conselho Nacional de Justiça, CNJ, entre 2006 e 2013. Em 2013, Barroso foi nomeado ministro do Supremo Tribunal Federal, STF, pelo então presidente da República, Dilma Rousseff, assumindo a vaga deixada pelo ministro Carlos Aires Brito. Desde então, tem se destacado por suas posições firmes em defesa dos direitos individuais, da democracia e do meio ambiente, bem como por sua capacidade argumentativa e erudição jurídica. Barroso é autor de diversos livros e artigos jurídicos, abordando temas como direito constitucional, direitos humanos e políticas públicas. Sua atuação no STF tem sido marcada por decisões importantes em casos que envolvem temas cruciais para o país, tornando-o uma figura de destaque no cenário jurídico brasileiro. Edson Fachin é um proeminente jurista e magistrado brasileiro, nascido em 18 de fevereiro de 1958, na cidade de Rondon, no estado do Paraná, Brasil. Ele graduou-se em Direito pela Universidade Federal do Paraná, UFPR, em 1980, onde também obteve seu doutorado em Direito em 1991. Antes de sua nomeação para o Supremo Tribunal Federal, STF, em 2015, pelo então presidente da República, Dilma Rousseff, Fachin era reconhecido como um renomado professor de Direito Constitucional na Universidade Federal do Paraná e possuía uma carreira sólida como advogado especializado em causas de direitos humanos e sociais. No STF, Fachin tem se destacado por suas posições firmes em defesa dos direitos fundamentais, da justiça social e do Estado de Direito. Sua atuação tem sido marcada por decisões importantes em casos que envolvem questões como corrupção, direitos indígenas, meio ambiente e criminalização da homofobia. Além disso, Fachin é autor de diversas obras jurídicas e artigos acadêmicos que contribuem para o debate jurídico no Brasil. Está gostando do vídeo? Não esqueça de se inscrever e ativar as notificações para ficar ligado em nossos vídeos. Vamos voltar ao vídeo. Luiz Fux é um jurista e magistrado brasileiro, nascido em 26 de abril de 1953, na cidade do Rio de Janeiro, Brasil. Ele graduou-se em Direito pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, UERJ, em 1976 e obteve mestrado e doutorado em Direito Processual pela mesma instituição. Antes de sua nomeação para o Supremo Tribunal Federal, STF, em 2011, pelo então presidente da República, Dilma Rousseff, Luiz Fux teve uma carreira destacada como advogado, professor universitário e magistrado. Atuou como desembargador do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, TJRJ, e como ministro do Superior Tribunal de Justiça, STJ. No STF, Luiz Fux tem se destacado por suas posições técnicas e rigorosas no campo do direito processual e constitucional. Ele também presidiu o Tribunal Superior Eleitoral, TSE, durante o período eleitoral de 2018, onde conduziu importantes processos relacionados à legislação eleitoral brasileira. Fux é autor de diversas obras jurídicas e tem contribuído significativamente para o desenvolvimento do direito no Brasil. Carmen Lúcia Antunes Rocha, mais conhecida como Carmen Lúcia, é uma jurista e magistrada brasileira, nascida em 19 de abril de 1954, na cidade de Montes Claros, Minas Gerais, Brasil. Ela graduou-se em Direito pela Universidade Federal de Minas Gerais, UFMG, em 1977, onde também obteve mestrado e doutorado em Direito Constitucional. Antes de sua nomeação para o Supremo Tribunal Federal, STF, em 2006, pelo então presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, Carmen Lúcia teve uma carreira respeitada como advogada, professora universitária e magistrada. Atuou como procuradora do Estado de Minas Gerais e como professora de Direito Constitucional na UFMG. No STF, Carmen Lúcia tem se destacado por suas posições firmes em defesa dos direitos fundamentais, da igualdade de gênero e da justiça social. Ela presidiu a Suprema Corte entre setembro de 2016 e setembro de 2018, sendo a segunda mulher a ocupar esse cargo na história do tribunal. Além de sua atuação como ministra, Carmen Lúcia é autora de diversas obras jurídicas e tem contribuído significativamente para o debate jurídico e social no Brasil. Conhecer os ministros do STF nos ajuda a entender melhor o funcionamento do sistema jurídico brasileiro e a importância do tribunal na defesa dos direitos fundamentais e no fortalecimento da democracia. Esperamos que este guia tenha sido útil para você. Acompanhe o trabalho do Supremo Tribunal Federal e continue a defender os valores democráticos do nosso país.
É isso aí, galera. Espero que tenham gostado do vídeo. Não esqueça de se inscrever e ativar as notificações. Até o próximo vídeo. Valeu!